Existem monstros que não se escondem nas sombras debaixo da cama. Sentam-se à mesa de jantar, fazem orações antes das refeições e proclamam-se parte da família. A história que partilho convosco hoje é, sem dúvida, uma das mais difíceis que alguma vez ouvireis. Chamo-me Viviane Rosa dos Santos, tenho agora 78 anos, e carrego mais de meio século de silêncio a pesar-me nos ombros. Nasci e passei toda a minha vida numa pequena vila do interior do Rio Grande do Sul, onde o vento minuano corta como lâminas no inverno e os segredos das famílias são guardados com mais cuidado do que as próprias terras. Aqui, muitos conhecem-me apenas como Vivi, a senhora de cabelos brancos que vende doces na feira aos sábados e nunca falha a missa das 6. Poucos imaginam o fardo que trago no coração desde os meus 10 anos. Contar esta história é algo que me abala profundamente, por isso peço-vos que deixem um gosto neste vídeo e se inscrevam no canal para me darem ânimo com o vosso apoio. Quero também conversar convosco nos comentários, por isso digam-me de onde estão a ver este vídeo. Sinto que chegou o momento de revelar a minha história, não por mim, esse peso já aprendi a carregar, mas por todas as crianças que, como eu, viram a sua infância roubada por mãos que deveriam protegê-las. Talvez, ao ouvir o meu relato, alguém encontre força para agir antes que o silêncio se torne uma prisão eterna. Na minha infância, o meu lar era uma casa modesta de madeira, pintada de um azul desbotado, com uma varanda pequena adornada com vasos de gerânios vermelhos que a minha mãe cuidava com carinho. Éramos uma família humilde, como tantas outras na região. O meu pai, Ernesto, trabalhava arduamente nos campos de arroz, saindo antes do amanhecer e regressando quando o céu já se enchia de estrelas. A minha mãe, Carolina, além de gerir a casa e cuidar de nós, fazia pães e bolos para vender aos vizinhos. Eu era a mais velha de 3 irmãos, o Paulo, 2 anos mais novo, e a Rosinha, que mal tinha completado 5 anos. A nossa vida era simples, marcada pelo trabalho incansável e por pequenas alegrias, o aroma do pão fresco ao entardecer, as histórias que a mamã contava antes de dormirmos, os banhos no rio nos dias quentes de verão. Éramos pobres, mas felizes à nossa maneira, até que a tragédia bateu à nossa porta. Era 12 de maio de 1957. O dia amanheceu cinzento, com uma chuva miúda que não dava tréguas. Acordei mais cedo do que o costume, alertada por uma tosse rouca que vinha do quarto dos meus pais. Não era uma tosse comum, era grave, como se algo se estivesse a desfazer dentro dela. Ao entrar no quarto, vi a minha mãe deitada, o rosto vermelho de febre, os lábios com uma tonalidade estranha que, na altura, não soube identificar, mas que hoje sei ser cianose. Mãe, está tudo bem? Perguntei, assustada com o estado dela. Ela tentou sorrir, mas o esforço pareceu esgotá-la. É só uma gripe forte, minha flor. Já passa, murmurou. Mas não passou. Ao longo da manhã, o seu estado agravou-se. A febre subia, a respiração tornava-se cada vez mais difícil. O meu pai, que normalmente estaria nos campos, não saíra por causa da chuva intensa. Ao ver a gravidade da situação, o seu rosto endureceu de preocupação. Vou levar a Carolina ao hospital em Santa Luzia, anunciou, referindo-se à Vila Maior, onde havia um pequeno hospital. Vivi, ficas responsável pelos pequenos até eu voltar. Nessa altura, o meu avô paterno, Augusto dos Santos, vivia conosco. Tinha se mudado para nossa casa após a morte da minha avó, cerca de 8 meses antes. Era um homem imponente, alto, de ombros largos, mesmo aos 68 anos, com mãos calejadas de décadas como capataz em fazendas. O seu bigode grisalho era bem aparado, e os seus olhos pareciam sempre perscrutar tudo com uma frieza calculista. Eu fico de olho nos pequenos, Ernesto, disse ele, pousando a mão no ombro do meu pai. Leva a Carolina e não te preocupes com nada aqui. O meu pai, grato, envolveu a minha mãe em cobertores e levou-a na carroça que usávamos para ir à vila. A última imagem que guardo dela é o seu rosto pálido, contrastando com os cobertores escuros, os seus olhos encontrando os meus uma última vez enquanto meu pai a levava para a chuva incessante. Cuida dos teus irmãos, Vivi. Logo estou de volta, sussurrou ela, a voz quase inaudível.
Palavras que se tornariam uma promessa impossível de cumprir. O dia passou lentamente. Tentei manter a rotina para os meus irmãos, preparando um almoço simples, como a minha mãe me ensinara, e inventando brincadeiras para os distrair. O meu avô passou a maior parte do tempo na varanda, fumando seu cachimbo e observando a chuva, que não dava sinais de abrandar. De vez em quando, entrava para verificar se estávamos bem, mas regressava rapidamente à sua vigília silenciosa. À medida que a tarde caía, a minha ansiedade crescia. Onde estava o meu pai? Por que não regressavam? Teria a chuva piorado as estradas, tornando a viagem mais lenta? Por volta das 7 da noite, deitei os meus irmãos. O Paulo, que começava a perceber a gravidade da situação, demorou a adormecer. A Rosinha, demasiado pequena para compreender, adormeceu rapidamente após eu lhe contar uma das histórias da mamã. Foi quase às 9 horas quando ouvi o som de rodas na lama do nosso quintal. Corri para a janela, o coração acelerado, esperando ver a minha mãe de volta. Mas era apenas o meu pai, sozinho, encharcado pela chuva, que agora caía com força total. Quando ele entrou, soube imediatamente que algo terrível acontecerá. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados, o corpo, normalmente erguido, curvado como de um homem muito mais velho. Tirou o chapéu molhado e segurou-o contra o peito, como se estivesse diante de um caixão. "Cadê a mamã?" perguntei, embora o seu olhar devastado já me desse a resposta. "A tua mãe", começou ele, mas a voz falhou. Engoliu em seco antes de continuar. "A Carolina não resistiu, filha. Era pneumonia, muito avançada. O doutor disse que não havia nada a fazer." O mundo pareceu ruir à minha volta. Como podia ser? A minha mãe estava ali mesmo de manhã, tentando sorrir apesar da febre. Como podia ter partido para sempre em apenas um dia? O meu pai abraçou-me com força, as suas roupas molhadas encharcando meu vestido, mas eu mal notei. Ficamos assim por muito tempo, partilhando uma dor que as palavras não podiam conter. O meu avô observava da porta da cozinha, o rosto impassível, como sempre. "Os preparativos para o velório já estão a ser feitos", disse meu pai, afastando-se um pouco. "Amanhã cedo, trago-a para casa. Vou precisar de ti forte, Vivi, pelos pequenos." Assenti, engolindo o choro. Sempre fui a filha responsável, a que ajudava a mamãe em tudo. Agora, precisava ser ainda mais. "Vai descansar, filho", disse o meu avô ao meu pai. "A viagem foi longa, e amanhã será um dia duro. Eu fico de olho nos pequenos com a Vivi." O meu pai olhou para mim, hesitante, mas o cansaço era evidente em cada traço do seu rosto. "Tenta dormir um pouco, filha. Sei que é difícil, mas vais precisar de forças." Concordei, embora soubesse que o sono seria impossível naquela noite. O meu pai foi para o quarto, aquele que, até poucas horas antes, partilhava com a mamã. O som abafado do seu choro atravessava as paredes finas da nossa casa. Eu fiquei na sala, sentada à mesa, olhando para o vazio. A chuva continuava lá fora, como se o próprio céu chorasse pela minha mãe. O meu avô sentou-se do outro lado da mesa, servindo-se de uma dose de cachaça que guardávamos para visitas. "Toma um gole", disse ele, estendendo-me o copo. "Ajuda a adormecer a dor." Hesitei. Nunca tinha bebido álcool, e sabia que a minha mãe não aprovaria. Mas ela já não estava ali, e a dor no meu peito parecia engolir-me por inteiro. Aceitei o copo e dei um pequeno gole. A bebida queimou-me a garganta, fazendo os meus olhos lacrimejarem ainda mais. Tomei outro gole, maior desta vez. "Isso mesmo", murmurou meu avô, enchendo novamente o copo. "A vida é dura, Viviane. Melhor aprenderes isso cedo." Não sei quantas doses bebi naquela noite. Sei apenas que o mundo começou a ficar desfocado, os meus pensamentos confusos. Em algum momento, o meu avô levantou-se da cadeira e veio para o meu lado. "Vem, vou ajudar-te a deitar", disse ele, a voz estranhamente suave,
enquanto me ajudava a levantar. Mas não me levou para o quarto que partilhava com a Rosinha. Em vez disso, conduziu-me ao seu próprio quarto, nos fundos da casa. Na minha confusão e tristeza, não questionei. Talvez pensasse que era melhor não perturbar a minha irmãzinha com o meu choro. O que aconteceu depois ficou sepultado no canto mais sombrio da minha memória durante muitos anos. Apenas fragmentos, mãos ásperas onde não deveriam estar, dor aguda, súplicas ignoradas, o peso de um corpo grande sobre o meu, pequeno demais para resistir. O cheiro de cachaça e fumo misturado ao hálito quente no meu rosto. Palavras sussurradas que ainda hoje me perseguem nos pesadelos. Agora és a mulher da casa. Devo ter perdido a consciência em algum momento, porque a minha próxima memória clara é do amanhecer. Estava de volta ao meu quarto, deitada ao lado da Rosinha, que dormia pacificamente, alheia à nova realidade que nos cercava. Por um instante, pensei que tudo, a doença da mamã, a sua morte, o que acontecerá depois, tinha sido apenas um pesadelo cruel. Então, senti a dor física, vi as marcas nos meus braços, notei a mancha de sangue no lençol. Não era um pesadelo. Era real. Tudo era real. A minha mãe estava morta, e, no mesmo dia em que a perdi, perdi também a minha inocência, a minha infância, a minha confiança no mundo. Naquele momento, algo dentro de mim se fechou. Um portão de ferro desceu sobre as minhas emoções, trancando tudo no seu interior. Levantei-me cuidadosamente para não acordar a Rosinha, troquei de roupa, lavei o rosto na bacia de água que mantínhamos no quarto. Olhei-me no pequeno espelho na parede e vi uma pessoa diferente. Ainda tinha o rosto de uma menina de 10 anos, mas os olhos haviam envelhecido décadas numa única noite. Saí para a cozinha para preparar o pequeno almoço, como a minha mãe fazia. Era o dia do velório dela, e eu sabia que a casa logo estaria cheia de vizinhos e familiares. A normalidade era o meu único refúgio, a única coisa que me impedia de desabar por completo. O meu pai já estava de pé, os olhos inchados, o rosto marcado por uma noite de lágrimas. Abraçou-me novamente, e precisei de toda a minha força recém-descoberta para não me desfazer no seu abraço, para não gritar a verdade sobre o que acontecerá. Vou buscar a tua mãe agora, disse ele, a voz rouca. Cuida dos pequenos quando acordarem. Assenti mecanicamente. Cuidar dos pequenos era o que faria daquele dia em diante. Cuidar dos pequenos e manter o silêncio. Quem acreditaria em mim? Quem se colocaria contra a palavra de um homem respeitado como meu avô? E como poderia eu trazer mais dor ao meu pai, que acabará de perder o amor da sua vida? Assim começou o meu longo inverno de silêncio. O dia em que perdi a minha mãe e muito mais. O dia em que aprendi, da forma mais cruel, que o mundo não é um lugar seguro, especialmente para uma menina. O dia em que descobri que, por vezes, os monstros partilham o nosso sangue. Mantive-me calada por tanto tempo que quase esqueci como era ter voz. Até que algo aconteceu, algo que mudou tudo. Mas essa é uma história para o nosso próximo encontro. Os dias após o funeral da minha mãe passaram como uma névoa densa sobre os campos no inverno gaúcho. O velório foi um borrão de rostos familiares, abraços que não me aqueciam e palavras de consolo que não alcançavam os meus ouvidos. Recordo apenas o caixão simples de madeira clara, o rosto da minha mãe, sereno demais, como se fosse uma figura de cera, não a mulher vibrante que cantarolava enquanto amassava o pão. Segurei as mãos dos meus irmãos durante todo o tempo. O Paulo, com seus 8 anos, compreendia o suficiente para chorar sem parar. A Rosinha, pequena demais para entender, perguntava repetidamente quando a mamã acordaria. Cada pergunta era uma faca a retorcer-se no meu peito. Na nossa pequena comunidade, o luto tinha os seus próprios rituais. As mulheres tomaram conta da cozinha, enchendo a nossa despensa com comida que duraria semanas. Pães caseiros, cucas, compotas, linguiças, queijos. Os homens revezavam-se para ajudar o meu pai no trabalho do campo, sabendo que ele não teria forças para gerir tudo sozinho nos primeiros tempos. A solidariedade era o único consolo tangível nesses dias.
Mas as visitas foram diminuindo gradualmente. A vida tem a sua própria urgência, e as pessoas regressaram às suas rotinas. Uma semana após o funeral, éramos novamente apenas nós, um pai devastado pela perda, 3 crianças órfãs de mãe e um avô cujos olhos agora me seguiam pela casa como um predador à espreita. O meu pai, consumido pela sua própria dor, mal notava o que se passava à sua volta. Saía antes do amanhecer e regressava ao anoitecer, caindo exausto na cama sem energia para mais nada. Creio que o trabalho era sua única fuga, a única forma de suportar a ausência da minha mãe. Talvez acreditasse que, se cansasse o suficiente, não sonharia com ela à noite. Estás a ser uma boa menina, Vivi, dizia ele por vezes, passando a mão pelos meus cabelos. A tua mãe ficaria orgulhosa. Essas palavras deveriam reconfortar-me, mas causavam-me uma dor profunda. Se ele soubesse o que acontecia quando se ausentava, será que ainda me olharia com aquele orgulho nos olhos? Assumi as responsabilidades da casa como pude. Acordava cedo para preparar o pequeno almoço, ajudava os meus irmãos a vestirem-se para a escola rural, que ficava a 2 quilômetros de casa, lavava roupa no tanque de pedra, cozinhava o que aprenderá com a minha mãe. As minhas mãos pequenas tentavam imitar os gestos dela, mas tudo saía diferente. O feijão nunca tinha o mesmo sabor, o pão não crescia como o dela, as roupas não ficavam tão brancas. Cada falha era um lembrete doloroso da sua ausência. À noite, quando todos dormiam, chorava em silêncio no travesseiro, abafando soluços para não acordar a Rosinha, que dormia ao meu lado. Chorava pela minha mãe, por mim, pelo peso de responsabilidades grandes demais para ombros tão pequenos. Mas, acima de tudo, chorava pelo terror que crescia no meu peito cada vez que ficava sozinha com meu avô. Após aquela primeira noite, ele tornou-se mais cuidadoso, mais metódico. Esperava os momentos em que o meu pai saía para resolver assuntos na vila, quando os meus irmãos estavam na escola ou a brincar com os vizinhos. Havia sempre uma desculpa para me chamar ao seu quarto, ao galpão de ferramentas ou até à margem do riacho que atravessava nossa propriedade. Venha ajudar-me aqui, Viviane, dizia ele, com uma voz áspera que não admitia recusas. E eu ia, o corpo trêmulo, sabendo que me esperava, mas incapaz de fugir. Que escolha tinha uma menina de 10 anos numa época em que as crianças não tinham voz, em que a palavra de um adulto, especialmente de um homem respeitado na comunidade, era lei inquestionável? Ele usava sempre as mesmas palavras depois. Isto fica entre nós. O teu pai já tem problemas demais. Não queres causar-lhe mais sofrimento, pois não? E assim me silenciava, usando meu amor pelo meu pai como arma contra mim. Era um jogo cruel de manipulação que eu, na minha inocência, não tinha como combater. Acreditava realmente que contar a verdade mataria o meu pai de desgosto, que seria culpa minha se a nossa família, já fragilizada pela perda da minha mãe, se desmoronasse por completo. Os meses arrastaram-se nesse pesadelo contínuo. O inverno chegou com toda sua força ao sul, trazendo geadas que embranqueciam os campos de manhã e noites tão frias que podíamos ver o nosso hálito dentro de casa. Nos dias mais gélidos, quando o vento cortante parecia trespassar os ossos, eu quase agradecia pelo frio, que me permitia usar várias camadas de roupa, criando uma barreira adicional entre mim e as mãos que me violavam. Com o tempo, aprendi a ausentar-me mentalmente durante aqueles momentos. Enquanto meu corpo estava preso ali, a minha mente fugia para longe, para as histórias que a minha mãe contava, para os campos verdejantes onde colhíamos flores na primavera, para um futuro distante onde eu seria grande o suficiente para fugir dali com os meus irmãos. Era uma forma de sobrevivência, uma dissociação que me permitia suportar o insuportável. Em agosto daquele ano, quando completei 11 anos, percebi com horror que o meu corpo começava a mudar. Pequenos botões doloridos surgiram no meu peito, anunciando uma puberdade precoce que só piorava a minha situação. O meu avô notou essas mudanças com um interesse que me enchia de náusea. Estás a tornar-te uma mocinha, hein? Comentou ele um dia, os olhos percorrendo meu corpo de uma forma que me fez querer desaparecer. A tua mãe também se desenvolveu cedo. Tentei esconder as mudanças como podia.
Usava roupas largas, encolhia os ombros, faixas apertadas sob as camisas, tudo para parecer menor, menos visível, menos desejável aos olhos dele. Mas era inútil. Naquele verão, começamos a receber visitas frequentes de uma prima afastada do meu pai, a tia Lourdes, uma viúva de cerca de 50 anos que vivia na vila. Ela vinha aos domingos, trazendo bolos e doces, e observava nossa situação com olhos atentos que pareciam ver mais do que os outros. Esta menina está magra demais, comentou ela certa vez ao meu pai. E esses olhos parecem os de alguém muito mais velho. Foi a primeira vez que alguém notou algo. Senti um misto de esperança e pânico. Parte de mim queria que ela descobrisse tudo, que levasse aquele segredo pesado para longe de mim. Outra parte tremia de medo das consequências, da possibilidade de não ser acreditada, de causar uma tempestade na família. O meu avô percebeu o perigo que a tia Lourdes representava. Passou a ser mais cauteloso quando ela estava por perto, tratando-me com uma distância calculada que poderia passar por respeito. Mas os seus olhos enviavam mensagens claras. Ninguém acreditaria em mim. Eu não tinha escolha senão calar-me. À medida que o tempo passava, desenvolvi pequenos atos de resistência, rebeliões discretas que provavelmente passavam despercebidas aos outros, mas que, para mim, eram batalhas importantes na guerra silenciosa que travava. Passei a dormir com uma tesoura debaixo do travesseiro. Comecei a acordar antes de todos para trancar as portas do quarto que partilhava com a Rosinha. Inventava doenças quando ficaria sozinha com ele. Mas a minha maior arma era o silêncio, não o silêncio da vítima, mas o do observador. Aprendi a ler os sinais, a prever os seus movimentos, a antecipar os seus humores. Sabia quando era mais seguro estar perto de outras pessoas, quando era melhor esconder-me no forro do galpão, um esconderijo que descobri por acaso e que ele nunca encontrou, especialmente quando seu humor estava particularmente perigoso. Em março de 1958, quase um ano após a morte da minha mãe, aconteceu algo que mudaria para sempre o curso da nossa história familiar. Era um sábado, lembro-me com clareza. O meu pai tinha ido à vila vender produtos da nossa pequena horta e comprar mantimentos. O Paulo e a Rosinha estavam na casa de vizinhos, numa festa de aniversário. Eu estava sozinha em casa com o meu avô, limpando o fogão a lenha, quando ele apareceu na porta da cozinha. "Vem cá, Viviane", ordenou, com aquele tom que não admitia negativas. O meu coração disparou. Conhecia bem aquele tom, aquele olhar. Mas, naquele dia, algo dentro de mim se revoltou. Talvez fosse o cansaço de quase um ano a viver naquele inferno. Talvez fosse a memória da minha mãe, que parecia particularmente vívida naquela manhã. Talvez fosse simplesmente o facto de o meu limite de tolerância ter sido ultrapassado. "Não posso agora", respondi, sem olhar, continuando a esfregar as cinzas do fogão com mais força do que o necessário. "Preciso de acabar isto antes que o pai volte." Ele pareceu desconcertado por um instante. Nunca antes eu tinha desafiado diretamente. Mas a surpresa rapidamente deu lugar à raiva. Atravessou a cozinha em 3 passadas largas, agarrou-me o braço com força suficiente para deixar marcas e começou a arrastar-me na direção do seu quarto. "Quem pensas que és para me responder assim?", rosnou entre dentes. "Esqueceste quem manda aqui enquanto teu pai não está?" "Lutiai, tentando soltar-me, arranjando, pontapeando." Era inútil contra sua força de homem adulto, mas continuei a resistir. Algo se partirá dentro de mim. Se ia acontecer de qualquer forma, ao menos não seria submissa desta vez. Foi então que ouvimos o som de rodas no quintal. O meu avô ficou paralisado, ainda a segurar-me o braço com força brutal. Não esperávamos ninguém àquela hora. Ele soltou-me abruptamente, empurrando-me contra o fogão. "Vai ver quem é, e nem uma palavra sobre isto, entendeste?" Corri para a janela, o coração aos pulos. Era a carroça do meu pai, regressando mais cedo do que o previsto. Nunca o vermelho desbotado daquela velha carroça me parecerá tão belo. O meu avô desapareceu rapidamente para o seu quarto,
e eu tentei recompor a minha aparência antes que o meu pai entrasse. Alisei o avental, ajeitei os cabelos, respirei fundo para conter as lágrimas que ameaçavam cair. O meu pai entrou, trazendo um saco de mantimentos e um pequeno embrulho em papel pardo, que mais tarde descobri ser um pedaço de tecido para que eu fizesse um vestido novo. O seu rosto, normalmente marcado pela tristeza desde a morte da mamã, parecia um pouco mais leve naquele dia. Voltei mais cedo, explicou, pousando as compras sobre a mesa. Está a chegar uma tempestade, achei melhor não arriscar ficar preso na estrada. De facto, nuvens escuras acumulavam-se no horizonte, prenunciando uma daquelas tempestades de verão que transformavam os caminhos de terra em lamaçais intransitáveis. Ajudei-o a guardar as compras, tentando agir normalmente, mas o meu braço latejava onde o meu avô me agarrara, e o meu coração ainda batia descompassado pelo confronto interrompido. O meu pai observava-me com atenção enquanto organizávamos tudo. Num momento, a sua mão tocou o meu braço, exatamente no ponto das marcas vermelhas deixadas pelos dedos do meu avô. Recuei instintivamente, com um gemido de dor que não consegui conter. "O que é isso no teu braço, Vivi?" perguntou ele, franzindo a testa. "Nada", respondi rapidamente. "Bati-me quando estava a limpar debaixo da mesa." Ele não pareceu convencido. Os seus olhos, tão parecidos com os meus, estudaram o meu rosto por um longo momento. "Está a acontecer algo que eu deva saber?" perguntou finalmente, a voz suave, mas firme. As palavras ficaram presas na minha garganta. Era minha oportunidade de contar tudo, de pôr fim àquele pesadelo. Mas o medo, do descrédito, das consequências, da possibilidade de destruir o que restava da nossa família, paralisou-me. "Não, pai", menti, baixando os olhos para que ele não visse a verdade neles. "Está tudo bem." Ele suspirou, parecendo pouco convencido, mas não insistiu. Em vez disso, acariciou-me os cabelos brevemente antes de ir ver onde estava o meu avô. Os primeiros trovões começaram a soar ao longe, anunciando a tempestade iminente. Dentro de mim, formava-se outra tempestade, feita de culpa por não ter aproveitado aquela oportunidade, de alívio por ter escapado daquela vez, e de um novo sentimento que demorei a reconhecer: esperança. O meu pai notara algo. Fizera perguntas. Talvez, apenas talvez, nem tudo estivesse perdido. O que eu não sabia naquele momento era que a verdadeira tempestade na nossa família estava apenas a começar a formar-se no horizonte, prestes a desabar com uma força que mudaria as nossas vidas para sempre. A tempestade que se formava naquela tarde de março de 1958 não era apenas a que escurecia o céu. Havia outra, mais densa e carregada, a crescer dentro das paredes da nossa casa. Os dias que se seguiram ao incidente na cozinha foram de uma tensão quase palpável. O meu avô, pela primeira vez, parecia cauteloso na minha presença, lançando-me olhares que misturavam ameaça e receio. O meu pai, por sua vez, observava-nos com uma atenção renovada, como se tivesse despertado de um longo transe de luto. Algo mudará no seu comportamento. Começou a regressar mais cedo do trabalho nos campos, a fazer perguntas sobre o nosso dia, a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos na sua névoa de dor. Por vezes, surpreendia-o a observar-me com uma expressão interrogativa, como se tentasse decifrar um enigma gravado no meu rosto. Outras vezes, apanhava-o em conversas sussurradas com meu avô, diálogos que cessavam abruptamente quando eu entrava na divisão. A rotina da casa seguia o seu curso aparente. Eu continuava a cuidar da casa e dos meus irmãos, cozinhando, lavando, costurando. Mas algo subtil se alterara na dinâmica familiar. As oportunidades que o meu avô encontrava para ficar sozinho comigo diminuíram drasticamente, não por falta de tentativas da sua parte, mas porque o meu pai parecia estar sempre por perto nos momentos críticos, aparecendo inesperadamente quando menos se esperava. Numa noite particularmente fria de abril, quando o outono já tingia as folhas das árvores de vermelho e dourado, aconteceu o que eu secretamente temia e, ao mesmo tempo, esperava. Os meus irmãos já dormiam, e eu terminava de lavar a louça do jantar.
A cozinha era iluminada apenas pelo lampião a querosene pendurado no teto e pelo brilho alaranjado que escapava pela porta do fogão a lenha. O som dos grilos e o uivar distante de um cão eram os únicos ruídos, além do esfregar monótono do pano contra os pratos. O meu avô entrou na cozinha silenciosamente, com aquele andar pesado, mas furtivo, que eu aprenderá a reconhecer e a temer. O meu pai saíra para verificar um barulho no galpão onde guardávamos as ferramentas, ou pelo menos foi o que disse. Em retrospectiva, percebo que era uma armadilha cuidadosamente planeada. Está sozinha, Viviane? Perguntou ele, a voz baixa e rouca atrás de mim. Um calafrio familiar de pavor percorreu-me a espinha. Assenti sem me virar, as minhas mãos continuando mecanicamente a tarefa de enxugar os pratos, como se pudesse esconder-me na normalidade da tarefa. Faz tempo que não temos um momento só nosso, prosseguiu ele, aproximando-se. Pude sentir o seu hálito, misto de fumo e cachaça, na minha nuca. O teu pai anda muito colado ultimamente, não é? As suas mãos pesadas pousaram nos meus ombros frágeis, e senti as pernas fraquejarem. Sabia o que viria a seguir, o mesmo pesadelo que se repetia há quase um ano. Fechei os olhos com força, procurando aquele lugar distante na minha mente onde costumava refugiar-me. O que está a acontecer aqui? A voz do meu pai, cortante como nunca ouvirá, quebrou o silêncio. Abri os olhos e vi-o parado na porta da cozinha, uma expressão de incredulidade e fúria crescente no rosto normalmente gentil. O meu avô retirou as mãos dos meus ombros como se tivessem sido queimadas, dando um passo atrás. Nada, filho, respondeu com uma casualidade forçada. Estava só a conversar com a menina. Conversar? Repetiu meu pai, a voz baixa, mas contida, os olhos a arder. Não foi isso que me pareceu. Um silêncio denso abateu-se sobre a cozinha, quebrado apenas pelo crepitar da lenha no fogão. Eu permanecia paralisada, o prato meio enxuto ainda nas mãos, incapaz de me mover ou falar. Imaginara este momento, o momento em que o meu segredo seria revelado, centenas de vezes, mas agora que acontecia, não conseguia emitir um som. Vai para o teu quarto, Vivi, ordenou meu pai, sem desviar os olhos do meu avô. Hesitei por um instante, dividida entre o alívio de poder escapar e o medo do que aconteceria quando saísse. Vai, repetiu ele, desta vez com mais firmeza. Larguei o prato e o pano e passei rapidamente por ele, dirigindo-me ao corredor que levava aos quartos. Mas, em vez de ir para o meu quarto, parei na escuridão do corredor, o coração a martelar tão forte que temia que o ouvissem. O que estavas a fazer com a minha filha? Perguntou meu pai, a voz agora mais firme, livre do peso da minha presença. Já disse, só estávamos a conversar, respondeu meu avô, mas a sua voz tinha um tremor subtil que eu nunca ouvira antes. Estás a imaginar coisas. A imaginar, retrucou meu pai, a voz ganhando um tom perigoso. Há semanas que vos observo. As marcas nos braços dela, o modo como ela se encolhe quando te aproximas, os pesadelos à noite. Achas que sou cego ou estúpido? Ela é uma menina desajeitada, vive a magoar-se. E quanto aos pesadelos, perdeu a mãe, é normal, respondeu meu avô, tentando manter a compostura. Não me tomes por idiota, explodiu meu pai, a voz ecoando pela casa, fazendo-me encolher no escuro do corredor. Ontem à noite, fiquei acordado, fingindo dormir. Vi-te a tentar entrar no quarto dela. Vi-te a insistir, mesmo quando ela disse que estava doente. Um silêncio atordoante seguiu aquelas palavras. Então, o meu pai tinha visto. Tinha notado. Não estava tão alheio quanto eu pensara. Uma onda de alívio percorreu-me, imediatamente seguida pelo terror do que viria a seguir. Não entendes, disse o meu avô, a voz agora conciliatória. A menina confunde as coisas. Precisa de uma figura materna e, como não tem, às vezes interpreta mal. Cala a boca, gritou meu pai, e ouvi o som de algo a partir-se, talvez um prato ou uma chávena. Não ouses insinuar que a minha filha está a mentir. Eu não fiz nada que ela não quisesse, retrucou meu avô,
a voz assumindo um tom mais desafiador. Ela anda a provocar-me há meses, a oferecer-se. É mulher antes do tempo, igual a mãe. O som que se seguiu foi como um trovão dentro da cozinha, o impacto de um punho contra a carne. Ouvi um grunhido de dor e o barulho de móveis a serem arrastados, objetos a caírem. Estavam a lutar. Nunca mais fales da minha falecida ou da minha filha, rugiu meu pai. O som da briga intensificou-se. Tapei os ouvidos, aterrorizada, mas não consegui bloquear o ruído. Vidro a quebrar, madeira a estalar, grunhidos de dor e esforço. Então, um baque particularmente forte, seguido de um silêncio súbito. Corri de volta à porta da cozinha, movida pelo pânico. A cena que encontrei ficará para sempre gravada na minha memória. O meu pai, ofegante, com os punhos ensanguentados, de pé. O meu avô, caído no chão de terra batida, imóvel, uma mancha de sangue espalhar-se sobre a sua cabeça, onde atingir a quina do fogão a lenha. Pai! A minha voz saiu como um sussurro. Ele virou-se para mim, o rosto transformado pelo choque e pela realização do que acabará de acontecer. Por um instante, pareceu não me reconhecer, como se olhasse através de mim para um ponto distante. Então, o seu olhar clareou. Vivi, disse ele, a voz quebrando. Eu disse para ires para o quarto. Ele está? Não consegui completar a pergunta. O meu pai ajoelhou-se ao lado do meu avô, verificando o pulso no seu pescoço. Após um longo momento, assentiu gravemente. Vai acordar o Paulo, ordenou ele, assumindo um tom prático que contrastava com o caos à nossa volta. Digam que não ouviram nada, que estavam a dormir, entendeste? Não importa o que aconteça, vocês não viram nem ouviram nada. Assenti, aterrorizada, mas estranhamente aliviada. O meu avô estava morto. O pesadelo terminara. Mas outro, diferente, estava apenas a começar. E, Vivi, acrescentou meu pai, segurando-me pelos ombros e olhando-me diretamente nos olhos. Um dia, quando fores mais velha, vou perguntar-te o que realmente aconteceu nesta casa. E nesse dia, quero que me contes tudo. Mas não hoje. Hoje, tu não viste nada. Prometes. Prometo, pai, respondi, com uma maturidade além dos meus anos. As horas seguintes foram um borrão confuso. Lembro-me de acordar o Paulo, de sussurrar-lhe a versão oficial, que não ouvíramos nada, que estávamos a dormir. De regressar ao meu quarto e abraçar a Rosinha, que, por graça divina, dormia profundamente apesar de todo o caos. Lembro-me do som de cavalos e vozes no meio da noite, das luzes dos lampiões a atravessarem as frestas da janela, de homens a entrarem e saírem da nossa casa. Do delegado, um homem corpulento de bigode espesso, a fazer perguntas em voz baixa. Do doutor da vila examinar o corpo do meu avô ali mesmo na cozinha, antes de o levarem. Foi um acidente, Ernesto, ouvi o delegado dizer ao meu pai. Qualquer um pode ver que o velho escorregou e bateu a cabeça. Podia acontecer a qualquer um, ainda mais depois de umas doses de cachaça. Talvez o delegado acreditasse realmente nisso. Ou talvez, numa comunidade pequena onde todos se conheciam, preferisse evitar problemas entre pai e filho. De qualquer forma, a versão oficial foi estabelecida. Augusto dos Santos, de 69 anos, tropeçara em estado de embriaguez, bater a cabeça na quina do fogão a lenha e falecera instantaneamente. Um triste acidente doméstico. Ninguém questionou. Ninguém suspeitou. Ou, se suspeitaram, preferiram manter o silêncio, respeitando a dor de uma família já marcada pela tragédia recente da perda da minha mãe. O velório foi breve e pouco concorrido. Alguns moradores da vila, antigos colegas de trabalho do meu avô, compareceram. Nenhuma lágrima verdadeira foi derramada. O meu pai permaneceu estoico, cumprindo as obrigações sociais com a dignidade de um homem que faz o que deve, não o que deseja. Eu observei tudo com distanciamento curioso, como se assistisse a uma peça de teatro da qual não fazia parte. Quando o caixão simples desceu à terra no pequeno cemitério da comunidade, senti um peso enorme abandonar os meus ombros, como se,
junto com aquele corpo, estivessem a enterrar os últimos meses de terror que viverá. Na noite após o funeral, quando regressamos à casa e os meus irmãos adormeceram, o meu pai chamou-me para a mesa da cozinha, o mesmo local onde, dias antes, a tragédia se desenrolara. O chão fora esfregado até não restar qualquer vestígio de sangue, mas ambos sabíamos o que acontecerá ali. Vivi, começou ele, a voz baixa para não acordar as crianças, nunca te perguntei diretamente, e não vou perguntar agora. Não quero que carregues esse fardo. Os seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam marejados de lágrimas contidas, a primeira verdadeira demonstração de emoção que via nele desde o incidente. Só quero que saibas que, se fiz o que fiz, foi porque um pai protege os seus filhos. Sempre. Não importa contra quem ou contra o que. Ele esticou a mão sobre a mesa e segurou a minha. Era a primeira vez que realmente conversávamos desde a morte da minha mãe. Um dia, quando estiveres pronta, se quiseres falar sobre isto, estarei aqui. Mas, se preferires nunca tocar no assunto, também está tudo bem. O importante é que agora estamos seguros. Nós dois fizemos o que era preciso fazer, respondi, surpreendendo-o e a mim mesma com a firmeza na minha voz. E estamos vivos. É o que importa. Ele olhou-me com uma mistura de surpresa e admiração, como se me visse de verdade pela primeira vez. És forte como a tua mãe, disse finalmente, um pequeno sorriso triste surgindo no seu rosto cansado. Ela ficaria orgulhosa. Naquele momento, sentados à mesa da cozinha sob a luz fraca do lampião, algo novo se formou entre nós, um pacto silencioso, um entendimento mútuo que transcendia palavras. E, pela primeira vez em quase um ano, dormi sem medo, sem pesadelos, sem a sombra do monstro que habitava sob o mesmo teto. O que eu não sabia então era que alguns segredos, mesmo quando enterrados profundamente, têm formas de ressurgir anos depois, transformados pelo tempo, mas não menos poderosos. E que, embora aquele capítulo sombrio tivesse chegado ao fim, ainda havia um longo caminho de cicatrização pela frente, um caminho que levaria décadas e me testaria de maneiras que jamais poderia prever naquela noite de relativo alívio e paz recém-descoberta. A vida tem um jeito estranho de seguir em frente, mesmo quando parece impossível. Após o funeral do meu avô, a nossa casa deixou gradualmente de ser um lugar de medo para voltar a ser um lar. Não de imediato, nem de forma completa. Certas sombras persistem por muito tempo, agarradas às paredes como manchas que nenhum produto consegue remover. O verão de 1958 chegou com a sua força típica do sul, trazendo dias escaldantes que rachavam a terra seca e noites abafadas que tornavam o sono quase impossível. Contudo, apesar do calor implacável, algo dentro de mim começava a descongelar lentamente, como se o inverno interior cedesse finalmente lugar a uma primavera hesitante. O meu pai, embora nunca mais tenhamos discutido diretamente o que acontecerá naquela noite fatídica, começou a reconstruir a nossa família com uma determinação silenciosa que admiro até hoje. Assumiu não apenas o papel de provedor, mas tentou, à sua maneira desajeitada de homem do campo, preencher também o vazio deixado pela minha mãe. As suas mãos calejadas, habituadas ao trabalho árduo da lavoura, tentavam agora gestos delicados, trançar os cabelos da Rosinha pela manhã, verificar os cadernos do Paulo após a escola, até mesmo fazer um bolo simples aos domingos, seguindo a receita amarelada que a minha mãe guardava numa lata de biscoitos. Teu pai está a virar dona de casa, brincavam os vizinhos quando descobriam que ele aprenderá a fazer pão ou a remendar roupa. Ele apenas sorria, sem constrangimento. Os meus filhos precisam, então eu aprendo, respondia simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo, embora, em 1958, no interior gaúcho, fosse quase revolucionário um viúvo assumir tais tarefas. Quanto a mim, embora continuasse a ajudar nos afazeres domésticos, o meu pai insistiu que eu regressasse à escola. A tua mãe queria que estudasses, dizia ele sempre que eu tentava argumentar que seria mais útil em casa. E eu também quero. O retorno à escola rural, uma sala única onde alunos de várias idades estudavam juntos sob a tutela da professora Marta, foi, ao mesmo tempo, um alívio e um novo desafio.
Alívio por estar algumas horas longe de casa, entre pessoas que não sabiam, que nunca saberiam, o que acontecerá entre aquelas paredes de madeira. Desafio porque, aos 11 anos, eu carregava experiências que me separavam irremediavelmente das outras crianças. A Viviane vive no mundo da lua, comentava a professora Marta nas reuniões com meu pai. Tem potencial, aprende rápido, mas parece sempre distante, como se parte dela estivesse noutro lugar. Ela estava certa, claro. Parte de mim estava sempre em guarda, sempre vigilante. O trauma ensinara-me a nunca baixar completamente a guarda, a procurar sempre rotas de fuga, a desconfiar de sorrisos fáceis e gentilezas inexplicáveis. À noite, os pesadelos continuavam, embora com menos frequência. Acordava aos gritos, o corpo coberto de suor frio, imagens terríveis ainda vívidas atrás das pálpebras. Nos piores momentos, era o meu pai quem vinha, sentava-se na beira da cama e esperava pacientemente até que a minha respiração se normalizasse. Está tudo bem, Vivi, sussurrava ele na escuridão. Foi só um sonho mau. Ninguém te vai magoar nunca mais. Ele nunca perguntava com o que eu sonhava. Não era preciso. Ambos sabíamos. No início de 1960, quando eu tinha 13 anos, a vida pregou-nos outra reviravolta. A tia Lourdes, aquela prima afastada do meu pai que por vezes nos visitava, ficou viúva do seu segundo marido. Sem filhos e sozinha numa casa grande na vila, ela fez uma proposta que mudaria novamente o curso das nossas vidas. Ernesto, disse ela num domingo após o almoço, enquanto tomávamos chimarrão na varanda, já pensei muito sobre isto. Por que não vens morar comigo em Santa Luzia? A casa é grande demais para mim sozinha, e as crianças teriam acesso a escolas melhores. O meu pai hesitou, passando a mão pelo queixo mal barbeado. Não sei, Lourdes. Esta terra é tudo o que tenho. Foi do meu pai e do pai dele antes. Ninguém falou em vender, respondeu ela, pragmática. Contrata alguém para cuidar. Vens aos fins de semana. Pensa nas crianças, Ernesto. Que futuro tem aqui? A Viviane já está quase uma moça. Precisa de estudos adequados se não quiser acabar como empregada na casa de alguém. Aquilo tocou o meu pai profundamente. Se havia algo que ele desejava ardentemente, era que os seus filhos tivessem oportunidades que ele e a minha mãe nunca tiveram. A decisão não foi tomada naquele dia, mas a semente estava plantada. Nos meses seguintes, a ideia cresceu, foi discutida inúmeras vezes à mesa do jantar, pesando prós e contras. O Paulo e a Rosinha estavam entusiasmados com a perspectiva de viver na cidade grande, que, na verdade, não passava de uma vila um pouco maior, com cerca de 5.000 habitantes. Eu tinha sentimentos mistos. Por um lado, a ideia de deixar aquela casa, onde tanto sofrimento ocorrerá, era tentadora. Por outro, apesar de tudo, era o único lar que conhecia. Cada canto, cada árvore do quintal, cada pedra do caminho até o riacho continha memórias, algumas dolorosas, sim, mas outras preciosas, de tempos mais felizes, quando a mamã ainda estava viva. Em julho de 1960, no meio do inverno rigoroso, fizemos a mudança. Não levamos muito, algumas roupas, objetos pessoais, as fotografias da família, o jogo de porcelana que pertencera à minha mãe. O resto ficou para trás, junto com uma parte de nós mesmos. A casa da tia Lourdes em Santa Luzia era realmente grande para os padrões locais. 2 andares, 4 quartos, uma sala de estar separada da sala de jantar, uma cozinha espaçosa com fogão a lenha e outro a gás, uma modernidade que nos impressionou enormemente, e até um banheiro interno com água encanada, um luxo que nunca tínhamos experimentado. Cada criança terá o seu próprio quarto, anunciou a tia Lourdes, para delírio do Paulo e da Rosinha, que sempre partilharam espaços apertados. A adaptação à nova vida não foi simples. O meu pai, habituado ao trabalho físico na lavoura, conseguiu um emprego num armazém local, atendendo ao balcão e fazendo entregas. As suas mãos, antes calejadas pela enxada, agora manuseavam cadernetas e faziam contas.
Nas primeiras semanas, regressava a casa com o olhar perdido, como se não soubesse exatamente quem era nesta nova realidade. Quanto a mim, fui matriculada no grupo escolar Nossa Senhora das Graças, administrado por freiras. Era um ambiente completamente diferente da escolinha rural. Salas separadas por série, várias professoras, disciplinas específicas, uniformes impecáveis, regras estritas. No primeiro dia, ao olhar para aquelas dezenas de meninas com as suas saias plissadas e blusas brancas engomadas, senti um medo que não experimentava desde os tempos sombrios na nossa antiga casa. Vais habituar-te, garantiu a tia Lourdes, ajeitando a minha gravata azul marinho pela terceira vez. É uma das melhores escolas da região. Um diploma daqui abre portas. Não disse nada, mas duvidava que algum dia me sentisse parte daquele mundo. As outras meninas vinham de famílias estabelecidas na vila, filhas de comerciantes, do farmacêutico, do tabelião, até do prefeito. Eu era menina do interior, com sotaque carregado e maneiras rústicas, usando um uniforme de segunda mão que a tia Lourdes conseguirá com uma conhecida. Os primeiros meses foram de um isolamento quase total. Sentava-me sempre no fundo da sala, falava apenas quando diretamente questionada pelas freiras, evitava o recreio, ficando na biblioteca sob o pretexto de estudar. Não era apenas timidez, era uma barreira protetora que eu erguera à minha volta, um muro invisível que mantinha o mundo a uma distância segura. Academicamente, no entanto, floresci. Descobri nos livros um refúgio, um mundo alternativo onde podia escapar das complicações da realidade. A irmã Cecília, professora de português, foi a primeira a notar o meu talento para a escrita e a leitura. Tens um dom, disse-me certa tarde, após ler uma redação que escrevera sobre o lugar de onde vinha. Descrever os campos ondulantes da nossa propriedade, o riacho de águas claras, os ipês amarelos que explodiam em cor no final do inverno, com uma vividez que a surpreendeu. Devias considerar ser professora um dia. Foi a primeira vez que alguém sugeriu que eu poderia ser mais do que uma dona de casa, mais do que uma continuação do destino da minha mãe. A ideia plantou-se como uma semente frágil em terreno pouco fértil, mas que, contra todas as probabilidades, começou a germinar. Em casa, a nossa nova dinâmica familiar também encontrava o seu ritmo. A tia Lourdes, embora enérgica e por vezes excessivamente prática, tinha um coração generoso. Tratava-nos como se fossemos seus próprios filhos, com uma mistura peculiar de disciplina e carinho que, para minha surpresa, funcionava bem. Uma menina da tua idade precisa aprender mais do que estudar, dizia ela, ensinando-me a fazer crochê nas noites de inverno. Precisa saber gerir uma casa, coser um botão, fazer um bolo que não pareça um tijolo. Mas também precisa saber matemática para não ser enganada nas contas e ler bons livros para ter assunto e opinião própria. Era uma visão de feminilidade que ficava meio caminho entre o tradicional e o progressista para a época, especialmente no interior do Rio Grande do Sul no início dos anos 60. A tia Lourdes não era revolucionária, não defendia abertamente que as mulheres tivessem carreiras em vez de famílias, mas acreditava firmemente que uma mulher instruída fazia melhores escolhas na vida. O meu pai, por sua vez, parecia rejuvenescido lentamente. O peso que carregava nos ombros desde a morte da minha mãe, agravado pelo incidente com o meu avô, começava a diminuir. Passou a sorrir mais, a contar histórias durante o jantar, a brincar com a Rosinha e a ajudar o Paulo com os estudos. Ocasionalmente, nas noites de sábado, até ia ao cinema com alguns colegas do armazém, uma socialização que jamais teria considerado na nossa vida anterior. Foi numa dessas noites de sábado, quando eu tinha 15 anos, que a tia Lourdes e eu tivemos a conversa que mudaria minha compreensão sobre o que acontecerá na nossa antiga casa. Estávamos apenas nós duas em casa. O meu pai saíra com o Paulo para ver um filme na única sala de cinema da vila, e a Rosinha estava numa festa de aniversário de uma colega. A tia Lourdes fazia crochê, enquanto eu lia um livro que a irmã Cecília me emprestara. Viviane, disse ela subitamente, quebrando o silêncio confortável que se estabelecera entre nós, há algo que venho querendo perguntar-te há muito tempo. Levantei os olhos do livro, notando a seriedade incomum no seu tom. O que foi, tia?
Ela pousou o crochê e olhou-me diretamente. O que realmente aconteceu com o teu avô? A pergunta atingiu-me como um balde de água fria. Em todos aqueles anos, ninguém, absolutamente ninguém, perguntara isso diretamente. Era um tópico silenciosamente proibido, um fantasma que pairava na nossa família, mas nunca era nomeado. Hesitiai, sentindo a garganta subitamente seca. Quando, contra todas as probabilidades, encontrei no Antônio não apenas o marido, mas um parceiro que me ajudou a reconstruir a confiança que pensei ter perdido para sempre. Deus escreve certo por linhas tortas, costumava dizer a Lourdes, e, embora não compreendesse completamente essa afirmação na juventude, com o tempo ela ganhou um significado profundo para mim. Como explicar de outra forma que uma menina abusada, traumatizada, quase destruída, pudesse não apenas sobreviver, mas florescer? Como justificar que, apesar de tudo, tenha encontrado amor, formado uma família, construído uma carreira significativa? Como compreender que as mesmas mãos que foram feridas agora pudessem curar, ensinar, criar? Ao longo dos anos que se seguiram, essa fé sustentou-me através de outras provações. Esteve comigo quando meu filho Carlos sofreu um grave acidente aos 15 anos, que quase o deixou paralisado. Persistiu quando a Maria, aos 20 anos, anunciou que estava grávida e o namorado desaparecera ao saber da notícia. Não me abandonou nem mesmo quando, em 1995, o Antônio foi diagnosticado com um cancro agressivo que o levaria em menos de um ano. Nos 6 meses em que cuidei dele em casa, vendo aquele homem forte definhar dia após dia, questionei muitas vezes o porquê de tanto sofrimento. Por que alguém tão bom tinha de partir tão cedo, aos 55 anos? Por que, depois de tudo que já enfrentará, precisava de passar por mais esta provação? Não encontrei respostas fáceis. Talvez não existam. Mas descobri que fé não é ter todas as respostas, é confiar, mesmo quando as perguntas permanecem em aberto. Na noite em que o Antônio partiu, estava sozinha com ele no quarto. Os meus filhos tinham ido buscar o padre, atendendo ao último pedido do pai. Segurei a sua mão, já fria e fraca, enquanto ele lutava por cada respiração difícil. Não tenhas medo, sussurrei, repetindo as mesmas palavras que ele tantas vezes me dissera nas noites em que os pesadelos me atormentavam. Estou aqui contigo. Os seus olhos, embaçados pela morfina, mas ainda lúcidos, encontraram os meus. Com um esforço visível, conseguiu articular as suas últimas palavras. És a pessoa mais forte que já conheci. Partiu serenamente, como vivera. E, embora a dor fosse quase insuportável, senti também uma estranha paz, a certeza de que o nosso amor não terminava ali, que havia algo mais além desta vida, que não podemos compreender plenamente. Os anos que se seguiram foram de reconstrução, mais uma vez. Reformei-me do magistério, mas continuei ativa na comunidade, trabalhando especialmente com mulheres e crianças em situação vulnerável, talvez porque soubesse, melhor que muitos, como é importante ter alguém que acredite em nós quando o mundo inteiro parece desabar. Tive a alegria de ver os meus filhos crescerem e formarem as suas próprias famílias. O Carlos seguiu os passos do pai na medicina, especializando-se em pediatria. A Maria, após criar sozinha a filha Sofia, formou-se em direito e hoje trabalha a defender vítimas de violência doméstica e abuso, uma escolha que não me surpreendeu, conhecendo a sua história familiar. Quando olho para trás, vejo uma menina assustada que se tornou uma mulher forte, não apesar do que sofreu, mas, em parte, por causa disso. Porque cada provação superada, cada tempestade atravessada, me ensinou algo sobre resiliência, sobre perdão, sobre a capacidade humana de recomeçar. Se pudesse falar com aquela menina de 10 anos que perdeu tudo num único dia, diria-lhe que a estrada será difícil, mas que ela tem dentro de si uma força que ainda não conhece. Diria que as cicatrizes nunca desaparecerão completamente, mas que podem tornar-se marcas de honra, testemunhos de batalhas vencidas. Diria, acima de tudo, que ela não está sozinha, que há pessoas boas neste mundo, prontas a estender a mão quando mais precisamos, e que Deus nunca nos abandona, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Esta é a minha história, uma história de dor, sim,
mas também de redenção. Uma história sobre como a fé pode sustentar-nos nas tempestades mais violentas da vida. Uma história que, talvez, possa trazer esperança a alguém que, neste exato momento, está a passar pelo seu próprio vale de sombras, questionando se algum dia verá